Essa semana eu resolvi que era hora de mudar certos hábitos e ir em busca de uma descoberta pessoal. Mudar esse estilo de vida não é uma coisa muito difícil, mas requer muita prática e dedicação. Desde que decidi que era hora de viver por conta própria, cuidar do próprio negócio, não ter chefe, fazer o meu próprio horário, acabei perdendo alguns hábitos em minha vida sem me dar conta e percebi que eu não estava aproveitando mais todo o meu potencial. Descobri que quando se é dono da própria rotina, fica muito mais difícil impor limites, ainda mais os próprios limites. Na verdade, eu sempre tive problemas com eles. Qual a hora de iniciar os trabalhos ou de finalizá-los? Qual o momento ideal para acordar e dormir, almoçar, exercitar, ler e jogar no meu League of Legends que eu tanto amo? Rotina nunca me atraiu. Mas confesso que quando eu não era o meu próprio chefe, eu aproveitava melhor o meu tempo e o que eu fazia com ele nas horas vagas. Eu conheci uma palavra chamada prioridades. Há tempos venho sentindo que falta algo em minha vida, algo que eu sei que estava presente antes, mas que por algum motivo não está mais. Parando para analisar agora, a época em que eu tinha menos tempo livre era a época que eu mais lia, a época que eu mais ia ao cinema, a época que eu mais ia ao teatro, praticava mais esporte, saía mais com os amigos e era muito, mas muito mais criativo. Desde que me tornei gerente do meu próprio tempo, muitos hábitos foram eliminados aos poucos. Parei de ler diariamente, porque já não precisava mais pegar metrô, não ia mais com tanta frequência ao cinema, parei de praticar natação depois do trabalho, porque eu também já não tinha mais um trabalho, e parei com algo que eu sempre fiz muito bem, escrever. Tudo bem, não foi de tudo ruim. Eu aproveitei para me dedicar mais a outros projetos da minha vida, como me dedicar à fotografia, por exemplo. Eu acabei percebendo que a minha falta de limites e de regras poderiam ser os grandes causadores disso tudo. Eu não tenho mais hora para acordar ou dormir. Meu trabalho agora também não tem limites. Às vezes eu trabalho de manhã, às vezes a madrugada inteira, às vezes eu respondo o cliente o dia inteiro, às vezes eu não tenho nada para fazer o dia todo e muitas vezes eu tenho muita coisa para fazer, mas muita preguiça também. Gerenciar o próprio tempo parece ser uma tarefa muito fácil, mas não é, pelo menos para mim. E muitas vezes tenho certeza que ser o próprio chefe é muito mais desgastante do que ter um. A grande questão disso tudo é como conseguir equilibrar tudo isso? Como conseguir gerenciar todas as responsabilidades que temos sem deixarmos de lado as pequenas coisas que nos fazem tão bem? Bom, chegou a hora de mudar meu estilo de vida. Mas o que é estilo de vida? É uma prática? É uma religião? Requer dinheiro? Requer muito tempo? Será que eu tenho um estilo de vida? Para começar, eu preciso responder essas questões, e para isso, nada melhor que usar o bom e velho YouTube. Tá bom. Pelo que eu entendi, estilo de vida se resume em morar em uma praia, praticar algum esporte, de preferência os radicais, ter alguma conexão espiritual, viajar e aproveitar o máximo que a vida possa lhe oferecer. Não necessariamente na mesma ordem. Brincadeiras à parte, esse seria um bom estilo de vida. Na verdade, o estilo de vida é algo muito pessoal. Gosto de definir o estilo de vida como a descoberta de uma maneira própria de se viver, que desperte o melhor potencial que existe em você. Por isso é um estilo seu, não existe certo e errado, e tudo é baseado em tentativas, experiências para se decidir o que se encaixa na sua vida ou não. A melhor maneira de começar a planejar um novo estilo de vida é você começar a pensar quais hábitos e práticas você gostaria de adicionar ou de excluir da sua rotina. Na verdade, o processo é muito simples. A gente pode fazer modificações a qualquer momento, tudo baseado na sua própria experiência de vida. Comece pelo básico, tentando encontrar ao menos um hábito para cada aspecto básico da sua rotina. Por exemplo, eu decidi intervir em 5 áreas básicas do meu dia a dia. Para começar, acabei percebendo que talvez acordar um pouco mais cedo me traria novas oportunidades de realizar mais atividades fora de casa durante o dia. Mudar a minha alimentação e começar a praticar algum exercício foi uma grande decisão para essa transição também. Caminhar e corrida pode ser uma opção fácil e barata para quem quer iniciar alguma prática. Para incentivar ainda mais o meu lado criativo, decidi como meta ler ao menos 30 minutos por dia pela manhã, além de escrever mais vezes e fazer mais vídeos. Decidi também que meditar 15 minutinhos por dia seria uma boa forma de me conectar comigo mesmo e de organizar todas as minhas ideias. E para realizar tudo isso, eu precisaria eliminar certos hábitos também, como passar a noite acordado trabalhando, comer fast food o tempo todo, ficar o dia todo em casa, jogar muito League of Legends, me parece um bom plano para começar. E você, já parou para pensar quais hábitos você gostaria de incluir ou de excluir da sua rotina? Coloca aqui nos comentários.
Se você busca uma vida minimalista, comece pelo básico, limpando seu guarda-roupa, por exemplo. Faça tudo no seu próprio tempo. A ideia é que tudo seja trabalhado aos poucos, mudando pequenos hábitos e melhorando o seu dia a dia. Dizem que, para que o seu organismo se acostume com um novo hábito, você deve repeti-lo por 21 dias, não é mesmo? Bom, que comecem os jogos.